aos amados abrirem suas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 a 47. Atos, capítulo 2, 42 a 47. Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Como viviam os convertidos? Eu estarei lendo, peço que os irmãos estejam então acompanhando a leitura em silêncio e com atenção. Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós rendemos graças ao Teu nome, Pai. Ao abrirmos a Tua palavra, ó Deus, nós já somos tocados por ela, ó Deus, e já somos instruídos, ó Deus, pelo Teu ensino que consta na Tua palavra. Mas nós te pedimos, ó Deus, pela iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor continue falando conosco nesse momento, ó Pai. Que o Senhor continue adentrando aos nossos corações, ó Deus, através da Tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Meus irmãos, quando nós falamos sobre o modelo de igreja, como ela deve andar, como ela deve ser, o que deve constar em uma igreja, é inevitável nós não pensarmos na igreja de Atos dos Apóstolos. É inevitável nós não pensarmos na igreja chamada igreja primitiva ali, a primeira igreja cristã, a igreja ali fundada pelos apóstolos, a igreja que ali logo no começo da era cristã. É inevitável nós não olharmos para aqueles irmãos e tirarmos deles, ou do modo como viviam, algumas lições para as nossas vidas. Nós já falamos aqui nos domingos anteriores sobre a importância de nós restaurarmos, de pedirmos ao Senhor que restaure, revitalize o trabalho da nossa igreja. Nós já falamos sobre a restauração do primeiro amor, a restauração do ânimo, a restauração da confiança, a restauração na palavra do Senhor, a restauração do nosso compromisso e alegria em sermos igreja. Para sermos igreja, precisamos entender o que de fato é igreja. Hoje pela manhã nós falávamos aqui sobre a sexta marca do que é uma igreja saudável, entendendo a membresia de forma bíblica. O que é uma igreja saudável? Ser parte do corpo de Cristo implica sermos igreja, e isso implica também termos um compromisso e servirmos a comunidade messiânica, que é a igreja. Por isso não há como você dizer que serve a Deus e você serve a Deus sozinho, na tua casa, excluído da igreja, fora da igreja. Aqueles que amam o Senhor, amam então a sua noiva, amam então a sua igreja, amam estar aqui, amam estar juntos, amam estar em comunhão. No contexto do texto que nós acabamos de ler aqui, se nós olharmos um pouquinho para trás, a gente vai ver o discurso ou a pregação de Pedro, e esse discurso ali, esse sermão que Pedro prega ali, nada mais, nada menos que 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas são impactadas e agora são tomadas pelo Espírito Santo do Senhor. E a gente vai ver logo depois que essas 3.000 pessoas, elas são batizadas em nome de Jesus, e elas então agora fazem parte do corpo, fazem parte da igreja. E a gente vai ver que a igreja, em um curtíssimo espaço de tempo, ela multiplica-se 26 vezes. Até então a gente tem relatos que a igreja tinha 120 pessoas. Pedro então prega, explana ali sobre quem é Jesus, o Messias prometido, nascido de mulher, o Messias prometido lá no Antigo Testamento, nascido de mulher, aquele que nasceu, cresceu,
difundiu o seu evangelho aqui nesse mundo, morreu e ressuscitou. E agora Pedro prega sobre a importância de entender quem é esse Jesus e servir esse Jesus, e 3.000 pessoas se convertem. Então, esse número de 120 é multiplicado por 26 vezes, e essas pessoas, então, agora nós temos um número aí de uma igreja de 3.120 pessoas. A igreja crescendo de forma estrondosa. A igreja crescendo de uma forma até assustadora, né? Você imagina um sermão hoje e 3.000 pessoas se converterem. A igreja que tinha 120 pessoas e agora tem 3.120 pessoas. Lucas ele mostra aqui agora na passagem que nós acabamos de ler, aqui nós estamos estudando, quais os efeitos então dessa conversão em massa. Quais os efeitos, então, desse batismo em massa, o que nós chamamos, então, do dia do Pentecostes. E nós vamos ver, então, como é que essa igreja vivia. A descrição é de que essa igreja era cheia do Espírito Santo de Deus. Obviamente, irmãos, que a igreja não começa aqui. Nós temos relatos desde Abraão, né? Então, cerca de 4.000 anos atrás, já tinha relatos de pessoas que se reuniam para adorar o verdadeiro Deus, o Deus Yahvé. Então, isso já configurava, então, uma igreja. Mas nós aqui estamos falando, então, de uma igreja cristã, pós-Cristo, uma igreja surgindo. Nós podemos ver aqui, então, algumas características dessa igreja que caminhava cheia do Espírito Santo de Deus. Pedro, no seu sermão, ele diz, dentre muitas outras palavras, ele exorta aqueles irmãos de que eles deveriam se salvar, pois eles estavam em uma geração perversa. Eles estavam em uma geração totalmente contaminada. Em outras palavras, Pedro estava dizendo aqui que era necessário conversão de vida, mudança individual, e era necessário que essas pessoas dessem um testemunho, era necessário que essas pessoas fossem vistas agora como cristãos, como crentes. Então não bastava apenas dizer, eu me converti, mas essas pessoas, elas davam esse testemunho, caminhavam juntas, viviam em comunidade, como nós acabamos de ler, ou seja, viviam como igreja. Pedro, no seu sermão, então, ele exalta a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo 100% Deus e 100% homem. 100% Deus e 100% homem. A única e grande diferença de Jesus Cristo para um homem como nós, uma pessoa como nós, é que ele veio a esse mundo e não pecou. Manteve-se puro, imaculado, como nós podemos ver lá em Filipenses capítulo 2, ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas ele se humilha até o ponto de morrer pelos nossos pecados. Morrendo de uma forma, talvez a morte mais cruel da época, a morte destinada a ladrões, a estupradores, a aquele pior tipo de gente que você puder imaginar aí. Jesus morreu dessa forma por mim e por você, assim nós acreditamos. Ele se humilhou. Pedro, então, exaltando a pessoa de Cristo, e essas pessoas vendo e recebendo essa ação do Espírito Santo, então são convertidas. Essas pessoas estavam ali vivendo, mas ao contrário, irmãos, do que muitos espalham e difundem por aí, esses crentes, eles não estavam vivendo de experiências místicas. Eles não estavam vivendo de experiências mágicas, como se no passe de mágica, agora pronto, aceitei Jesus, os meus problemas acabaram, minhas dúvidas acabaram, não preciso mais aprender nada, agora eu tenho tudo, agora eu tenho Cristo. Muito pelo contrário, a gente vai ver que no contexto, tanto anterior como posterior a esse texto, esses irmãos eles se assentavam aos pés dos apóstolos para aprender mais e mais, para louvar a Deus mais e mais, para aprender dos ensinamentos que o próprio Cristo tinha deixado e instruído os apóstolos de como a igreja deveria ser. Esses ensinos, pelo poder de Deus e graça e misericórdia, irmãos, chega até nós hoje através da sua santa palavra. A sua palavra que foi mantida através dos séculos e séculos, milênios, ela é mantida e esses ensinos dos apóstolos eles chegam até nós hoje. Os ensinos que eles haviam bebido da fonte, da própria fonte, do maior e melhor seminário que um homem
pudesse fazer. Ou seja, caminhar 3 anos ali com o próprio Jesus Cristo, o próprio Evangelho, o próprio pão da vida, a própria água que sacia toda e qualquer sede. Meus irmãos, eu gostaria então de apontar algumas coisas necessárias para que de fato nós sejamos uma comunidade que caminha rumo àquilo que a palavra do Senhor nos prescreve como igreja. A importância de nós sermos uma igreja, uma família que anda e caminha em comunhão. Hoje eu gostaria de falar sobre esse tema, restaurando a comunhão. Quando nós falamos de comunhão, nós já pensamos logo nesse povo aqui. Esse povo tinha alegria em estar junto, esse povo tinha prazer. A gente acabou de ler que eles andavam de casa em casa, eles partiam o pão de casa em casa, eles se alegravam. Eles tinham alegria e singeleza de coração. Meus queridos, dentre vários enfoques que a gente poderia dar aqui nesse texto, várias lições e várias que a gente pode tirar para as nossas vidas, eu gostaria de destacar algumas dessas lições que então nós, ao olharmos para ela, poderemos então pedir e entender que o Senhor está restaurando a comunhão aqui na nossa igreja, aqui nas nossas vidas. O primeiro ponto é a igreja que ama. Uma igreja que de fato vive a comunhão, uma igreja que ama. Perseveravam na comunhão, na koinos, na koinonia, que quer dizer comunhão. Koinos quer dizer comum. Eles tinham tudo em comum. Aquele povo vivia em comum, testemunhavam o que deve ser a vida da igreja em comum. Esse partilhar de coisas visíveis, palpáveis e de coisas invisíveis. Aquela alegria, aquele prazer em ser igreja. Aqueles que agora haviam se convertido ao Evangelho salvífico de Cristo, eles têm o prazer. Aquela igreja era uma igreja que amava uns aos outros. Muitas vezes há um erro de interpretação por aí, com alguns que dizem que, lendo esse texto aqui, que então eu tenho que vender os meus bens e entregar lá aos pés do pastor, aos pés lá da tesouraria, e assim então eu estarei bem. Não, aqui esse texto não está falando sobre isso, irmãos. Aqui o texto está falando daqueles que se voluntariavam por amor. Como nós lemos aqui, durante a nossa liturgia, se voluntariavam por amor, olhavam as necessidades daqueles que estavam passando por dificuldades e doavam, e vendiam suas propriedades, traziam seus bens por amor. Se nós olharmos lá o exemplo de Ananias e Safira, tentaram burlar esse sistema, e Pedro olha para eles e fala: olha, vocês não precisavam ter feito isso. Por que vocês então venderam as propriedades, estão vindo aqui perante nós mentir? Para ter algum tipo de status, para ter algum tipo de coisa, e todos nós sabemos o que aconteceu com Ananias e Safira, Pedro apenas estendeu a sua mão e eles caíram, mortinhos da silva. Não é isso que esse texto está dizendo, irmãos, mas daqueles que se voluntariam, aqueles que de verdade fazem isso por amor. Meus irmãos, trazendo isso aqui para nós, como é que nós podemos então ser uma igreja como a igreja aqui de Atos dos Apóstolos? Como nós podemos então desfrutar dessa comunhão, dessa verdadeira comunhão? Dizer que é irmão, dar tapinha nas costas, dizer que tem comunhão daqui da boca para fora, meus irmãos, é fácil. É fácil. Você tem se alegrado com as alegrias do teu irmão, com as vitórias do teu irmão? Nós começamos aqui falando de um momento em que nós nos alegramos com irmãos. Você tem se entristecido e se compadecido da dor do teu irmão? Nós estamos falando aqui, domingo após domingo, sobre a necessidade de revitalização, restauração. Mas, irmãos, Deus de fato só estenderá a sua mão para nós nesse sentido, se nós de fato entendermos que é preciso haver uma comunhão verdadeira aqui na igreja do Lago Azul. Não apenas da boca para fora. Como nós devemos agir com aqueles irmãos mais necessitados, aqueles irmãos que têm passado por dificuldades financeiras, aqueles irmãos que têm passado por dificuldades de enfermidade, aqueles irmãos que têm passado por depressão,
pelas mais diversas dificuldades que um ser humano pode enfrentar aqui nessa terra caída. Como é que nós temos agido, irmãos? Como é que nós devemos então agir? E eu digo para os irmãos que a resposta para todas essas perguntas é viver como uma igreja que ama, vivendo em amor. Aquela igreja amava e amava incondicionalmente os seus. Amava incondicionalmente o seu próximo. Eles demonstravam isso nos seus atos, fossem eles atos maiores ou menores, eles demonstravam isso em todos os momentos. Eles tinham prazer na koinonia, eles tinham prazer nessa comunhão. Hoje pela manhã eu falava aqui, né, que final de semana passado nós não estivemos aqui e a gente o tempo todo falando, como é que será que está lá na igreja? Como é que... Saindo daqui 2 horas da tarde, não dá tempo de ir para o culto? Não dá tempo. E realmente não deu. Chegamos aqui quase 2 horas da manhã. Você tem tido prazer em vir aqui para a igreja no domingo? Ou você tem vindo aqui cumprir uma agenda mística? Não, eu vou lá. Eu preciso ir lá para Deus abençoar a minha semana. Eu preciso ir lá, olha, e para Deus abençoe mais a minha semana ainda, eu vou até depositar uma ofertazinha ali no gasofilaço. E Deus vai me abençoar grandemente. Irmãos, se for nessa intenção, nesse sentido, não venha. O Senhor não precisa de você para nada. Nós é que precisamos dEle. Nós é que precisamos uns dos outros. Nós é que precisamos praticar e viver essa comunhão. Quando nós olhamos aqui para esse momento vivido pelos irmãos dessa igreja, que agora se multiplicavam, isso acontecia de uma forma assustadora, como eu falei. Esses irmãos, você pode até olhar, né? Às vezes a gente olha para esse texto aqui com um olhar assim, né? Aquele olharzinho cheio de coraçãozinho, né? Esse povo vivia maravilhosamente bem. Sabe o que estava acontecendo aqui, meus irmãos, com esse povo? Esse povo enfrentava perseguição ferrenha. Esse povo enfrentava o surgimento de falsos mestres que pregavam um evangelho totalmente deturpado, que não era o evangelho de Jesus Cristo. Esse povo tinha dificuldades externas, né? E também tinha dificuldades internas, dentro do próprio povo. Maledicência, inveja, discórdia, discordância. Esse povo, então, ele enfrentava algumas dificuldades. Ao olharmos para esse texto, então, nós podemos então ver aquilo que o Senhor faz em meio ao seu povo, através do derramar do teu Santo Espírito. Era uma igreja que também amava os de fora. Ela se amava, ela entendia a necessidade do cuidado, obviamente, primário daqueles de casa, mas essa igreja também entendia a necessidade de cuidar dos de fora. E talvez por isso a gente vê essa igreja assim, expandindo. E ao olharmos por toda a história aqui do Novo Testamento, nós vamos ver que a igreja, ela cresce. Ela cresce em meio à perseguição, ela cresce em meio a lutas, a dificuldades. A igreja do Senhor permanece. Irmãos, e aqui nós podemos abrir um parêntese. A igreja do Senhor sempre foi perseguida. A igreja do Senhor, ela sempre foi alvo das setas malignas, as setas do mundo. A igreja do Senhor, ela sempre sofreu repressões. E a igreja do Senhor, ela nunca deixou de crescer. Ela sempre permaneceu crescendo, ela sempre permaneceu caminhando, porque como nós já falamos aqui, ela é a noiva de Cristo, ela é a menina dos seus olhos. Ele jamais permitirá, e ai daqueles que tocarem na sua noiva. Ai daqueles. Em segundo lugar, a igreja que desfruta de uma verdadeira comunhão, a igreja que adora. Uma igreja que persevera na adoração, e perseveravam no partir do pão e nas orações. Ou seja, a comunhão ela era expressa não somente no cuidado, mas também no conjunto, no culto. Como é que era o culto daquele povo? E a gente vê que eles se reuniam tanto no templo, como de casa em casa. Então aquele povo de fato tinha uma intimidade, de fato viviam e caminhavam juntos. É importante ressaltar que esses momentos de culto eram realizados em todos os instantes, no templo, nas casas, no dia a dia. Deus havia enviado o seu Filho ao mundo, agora Ele envia o seu Santo Espírito e aquele povo estava maravilhado.
Eles tinham vários e vários motivos para se alegrarem, assim como nós, irmãos. Assim como nós. Mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas tribulações, nós temos vários e vários motivos para nos alegrar, para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele tem feito. Irmãos, então esse momento de culto, ele deve ser um momento ímpar em nossas vidas. Deve ser um momento em que nós devemos mesmo nos alegrar. O nosso coração deve transbordar, e essa alegria que transborda do coração deve de fato chegar à nossa boca, encher a nossa boca de riso, como diz lá no Salmo 126. Diante de tamanha e grandiosa oportunidade que o Senhor me dá a você, dá a todos nós de estarmos aqui nessa noite. Muitos por aí têm relegado esse privilégio de estar na igreja, de ser igreja. Irmãos, aqui eu não estou pregando religiosidade. Olha, se você não for para a igreja domingo, você perdeu a sua salvação. Não é isso. É o prazer, é a alegria em estar junto, em caminhar junto. Muitos por aí, né, a gente até brinca e fala aqui que tem gente que prefere ir para o aniversário do cachorro do vizinho do que vir para o culto na hora do culto. E as desculpas, irmãos, são as mais vastas que você puder imaginar. Se você pudesse ouvir as desculpas que as pessoas dão para não vir ao culto, para não estar na igreja, para não estar participando aqui desse momento, você se envergonharia. Aquele negócio da vergonha alheia. Você ficaria com vergonha alheia de ouvir certas coisas. O culto na igreja primitiva, ele era alegre. Era um culto festivo, um culto triunfante, mas algo há de ser ressaltado aqui, ele não era um culto irreverente. Era um culto alegre, era um culto jubiloso, mas era um culto reverente. E a gente vai ver aqui que na palavra diz que todos eles tinham temor diante da presença do Senhor. Todos eles tinham, se alegravam, mas eles tinham ali um certo, ou muito temor em estar diante da presença do Santo Espírito de Deus. O verso 43 diz que cada alma havia tremor. Meus queridos, nós não podemos negociar a reverência do nosso culto. Nosso culto é alegre, nosso culto é festivo, mas nosso culto deve ser com ordem e decência. Nós conversávamos muito sobre isso no comecinho do ano, né? Sobre a necessidade da nossa igreja ser mais reverente nos momentos de culto. Mais reverente nos momentos em que nos reunimos aqui. E nos atentarmos e termos atenção aqui nessa 1 hora, 1h30, 1h40 que nós estamos aqui prestando culto ao Senhor. Você já parou para refletir sobre isso? Às vezes a gente está preocupado com outra coisa. A gente está preocupado com o jogo do Flamengo. A gente está preocupado com o que a gente vai fazer amanhã. A gente está preocupado com muitas outras coisas e a gente perde a oportunidade aqui no momento de culto. Nosso culto é irreverente. Precisamos estar atentos quanto a isso. Assim, também deve ser conosco, meus amados. Como era lá, na igreja primitiva. Com alegria, com júbilo, com temor e tremor diante do nosso Deus. Esse povo tinha alegria. Esse povo entendia a importância de ser igreja e caminhar juntos. Meus queridos, nós servimos a um Deus santo, um Deus justo, um Deus perfeito em todos os seus atos. E Ele deve ser adorado da forma que como Ele prescreve na sua palavra. Nós precisamos, pelo menos, diante das nossas capacidades e dificuldades, pelo menos minimamente, adorar esse Deus de uma forma digna, de uma forma respeitosa, de uma forma temerosa, alegre, triunfante, mas de uma forma reverente. Nós estamos diante do Santo Deus. Santo, Santo, Santo. Se você olhar no Antigo Testamento, quando os judeus queriam enfatizar uma palavra, eles repetiam, e você vai ver lá Santo, 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 na língua original, no hebraico, eles queriam enfatizar que Deus é santo, Deus é 3 vezes santo, Deus é infinitamente santo. É esse Deus que nós viemos servir, e por isso que nós estamos aqui e adoramos a Ele reverentemente. Uma igreja que tem comunhão, em terceiro lugar, uma igreja que evangeliza. Uma igreja que tem prazer em evangelizar. Todos os aspectos que nós falamos até agora fazem parte dos aspectos internos, né, de o que acontecia ali dentro da igreja.
mas aquela igreja ela tinha um olhar misericordioso para com os de fora. Ela tinha um olhar misericordioso para os de fora. Uma igreja que pratica e vive a comunhão, ela está sempre inquieta com os de fora. Ela está sempre preocupada com os de fora. Irmãos, e nós temos vivido dias e pessoas totalmente egoístas, egocêntricas, em que se o meu está aqui, né, meu tá pronto, tá bom demais, eu não quero nem saber do meu próximo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Não podemos desassociar a importância de estarmos aqui na igreja da importância de levarmos o evangelho aí mundo afora. Meus amados e queridos irmãos, uma igreja que quer ser restaurada, que quer ser revitalizada, ela não pode esquecer desses pontos. Há almas sedentas por aí, precisando ouvir a palavra de Jesus. Há almas sedentas por aí, precisando ouvir o verdadeiro evangelho do Senhor. Aquele evangelho que mata a fome espiritual, a sede espiritual. Há muitas pessoas por aí, perdidas, afundadas na lama do pecado, e nós como igreja, e uma igreja que caminha junta em comunhão, tem a obrigação, nós falamos sobre isso aqui também hoje de manhã, a obrigação de levarmos o evangelho de Jesus a essas pessoas. Nós temos uma responsabilidade aqui, interna, de uns para com os outros. Nós aqui, membros da Igreja Presbiteriana do Lago Azul, mas nós temos uma responsabilidade com o Lago Azul. Nós temos uma responsabilidade com o Novo Gama. Nós temos uma responsabilidade com o nosso estado, com o nosso país. Nós temos uma responsabilidade. Jesus, ao instruir seus discípulos sobre o Ide, ele diz, olha, vai até Samaria, vai até a Judeia, vai até aos confins do mundo. Leva o evangelho. Se hoje nós podemos sentar aqui, irmãos, nos bancos dessa igreja, ouvirmos a palavra do Senhor, lermos, abrirmos nossa Bíblia e lermos ela em português, nós devemos isso a homens que entenderam isso. Homens que entenderam de fato o ID. Homens que entenderam de fato a missão. Nós podemos estar aqui, ouvir a palavra, abrir a nossa Bíblia na nossa língua. Você já parou para pensar como é algo grandioso isso aqui? Grandioso demais. Entenderam o ID, uma igreja que de fato vive a comunhão. Ela entende que ela precisa ser uma igreja que evangeliza, que anuncia o evangelho. O relato da igreja de Atos dos Apóstolos mostra que os cristãos entenderam bem o papel, ou o seu papel de serem evangelistas, de serem missionários. E aí a gente vai ver, lá no finalzinho, eles louvavam a Deus, contando com a simpatia de todos, ou seja, a igreja era bem vista. Hoje nós vivemos dias em que a igreja é muito mal vista. No contexto geral, a igreja é mal vista. Por causa daqueles falsos ensinos, falsos mestres, falsos pastores que têm propagado aí um falso evangelho, que não é o evangelho salvífico de Jesus Cristo. E aí a gente vai ver que aquele povo fazia isso e Deus, o Senhor, acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Às vezes, irmãos, nós temos metodologias de evangelismo. Nós temos pragmatismo. Se você fizer esse passo 1, passo 2, passo 3, a pessoa vai se converter. Primeiro, que quem converte é o Espírito Santo. Segundo, que não adianta você ter pragmatismo. Nós temos relatos de conversões das mais diversas. Pessoas que se converteram recebendo um folheto. Pessoas que se converteram ouvindo um louvor. Pessoas que se converteram num bar. Alguém passou e falou uma palavra. Às vezes pessoas se converteram ouvindo um ímpio falando algo para ela. E ela, naquele momento, foi tocada pelo Espírito Santo do Senhor. Há um falso entendimento do que é ser um evangelista e do que é ser um missionário. Tem pessoas que dizem por aí, olha, para ser um missionário você vai ter que se capacitar, um evangelista você vai ter que se capacitar, um pastor. É verdade, eu concordo. Mas todos nós, irmãos, devemos ser evangelistas. Todos nós somos missionários. Qual é o meu campo de missão então? Seu campo de missão, meu irmão, minha irmã, é aonde você chega, no seu trabalho,
no transporte público, quando você vai, quando você volta. Na sua família. No seu grupo de amigos, naquele grupo de WhatsApp lá, que muitas vezes tem coisas lá que não condizem com o cristão, e você está ali por alguma outra conveniência, mas você é sal e luz ali naquele grupo. Você é diferente. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Nunca se esqueça disso. Porque todos nós somos comissionados a isso. Que nós sejamos uma igreja que entenda isso em sua plenitude. Não apenas façamos isso para que a igreja seja cheia de pessoas. Irmãos, tem igrejas por aí que estão abarrotadas de pessoas, saindo pessoas pelas janelas. Elas não estão cheias de fato. Elas estão inchadas. Elas estão como aquela esponja que você pega e afunda ela ali num balde d'água. E você tira e aquela esponja está ali, né, cheia d'água. Na primeira pressão que tem, aquela água toda se escorre, vai embora. Muitas igrejas por aí têm sido assim. Que nós sejamos uma igreja que entenda que precisamos amar, como igreja que precisamos evangelizar e precisamos viver o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para concluir, o verso 47 diz que isso era feito com louvor. Aquele povo fazia aquilo com louvor, aquele povo fazia aquilo com simpatia, aquele povo caminhava como comunidade juntos. Que Deus, Ele, em sua misericórdia, e através do seu Filho Jesus Cristo, alcance vidas. Nós falamos aqui sobre Jesus. Jesus que veio ao mundo, se humilhou. Ele não precisava disso. Ele se humilhou, Ele se entregou por cada um de nós. Ele deu a sua própria vida. Que Ele se compadeça, irmãos, aqui da Igreja Presbiteriana do Lago Azul. Que a comunhão, de fato, ela seja restaurada aqui. Que nesse lugar nós tenhamos prazer em estar aqui, juntos,